nosso irmão Alberto, podermos ouvi-lo, a ele, e é sempre bom ouvir o nosso irmão Alberto. Um abraço para ele, um abraço também para o nosso irmão Benjamin, que ele também nos acompanha, e sabendo que eles estão nas nossas orações. E é sempre bom sabermos que a 9.000 ou 10.000 quilómetros de distância temos alguém que está aqui connosco. Não é só um irmão virtual, mas é mesmo o nosso membro, e isso é bom. Vamos então ler a palavra do Senhor, e eu vou começar o capítulo 1 da nossa carta aos Colossenses, e então a palavra de Deus diz-nos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai fortificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da Igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura cá debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, do qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. É a palavra do Senhor. Vamos então dar início, e vamos dar início com o nosso irmão Alberto. Vamos ver o que é que o Senhor tem para nos dizer através do nosso irmão Alberto. Graças a Deus por mais esse encontro, por esse estudo bíblico. Dou graças a Deus por esta igreja, acompanhando e ouvindo os últimos estudos e o congresso que os irmãos participaram. Mostra o amor e demonstra amor pela palavra, pelas pessoas, pela vida.
amor e obediência a Cristo, o cabeça da igreja. Colossenses capítulo 1, no verso 18, vamos falar sobre Cristo, o cabeça do corpo da igreja. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Aqui o apóstolo está cada vez mais evoluindo o seu argumento e mostrando a importância, o valor de Cristo, da pessoa do Senhor Jesus. Cristo como cabeça, Cristo como autoridade máxima dentro de tudo que foi criado e principalmente da igreja comprada pelo sangue de Deus. A igreja não é uma organização humana, mas é um organismo vivo, organizado e movido pela ação do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Precisamos distinguir esta definição. A igreja não é um clube onde os adeptos, os sócios, vão buscar os seus interesses. A igreja não é um teatro para entretenimento das pessoas ouvir aquilo que gostam e apreciam. A igreja também não é uma empresa onde simplesmente vai atender aos caprichos da freguesia ou mesmo ditar moda. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo o cabeça. E aqui vamos dar apenas uma pequena introdução do assunto, onde temos muito a extrair e aprender do versículo 18 de Colossenses capítulo 1. A vida começa exatamente aqui, na cabeça, em Cristo. O que queremos dizer é que a vida da igreja começa por Jesus, e não simplesmente por uma estratégia da liderança, ou mesmo por programas da membresia para termos uma atividade. São importantes, são obrigatórias, mas sem Jesus sendo a referência máxima, não há então vida, não há propósito. Sem a cabeça não há nada que subsista. Podemos até viver sem um braço, sem um olho, até sem os olhos. Podemos viver sem uma perna, podemos viver sem um rim, podemos viver sob vários órgãos de uma maneira muito debilitada e fraca. Mas não existe nenhum corpo vivendo sem cabeça. E isso é óbvio. Porém, Jesus é a direção que a igreja precisa. A confusão que vemos hoje em dia e a mistura e a falta de rumo, exatamente porque o corpo não quer obedecer à autoridade máxima, que é Cristo, o cabeça. A igreja precisa ser controlada e direcionada por Deus. Sem isso, não funciona. E não por tradicionalismo, não ser direcionada por finanças ou mesmo pelo carismatismo de alguns de seus líderes e mestres. A verdadeira igreja só vai alcançar êxito, excelência, quando, através da obediência, cumprir a vontade do seu líder, da cabeça, obedecendo e praticando aquilo que foi estabelecido. A cabeça comanda o corpo. Não estou falando nada de diferente e de novo, mas podemos ver que muitas vezes nos contradizemos. Uma igreja que não é direcionada por Cristo tende a se tornar, então, um mausoléu, um museu, algo morto, um ambiente sem vida e que só traz recordações e lembranças de um passado perdido. Jesus, ele é a cabeça da igreja porque ele é Senhor absoluto. É o que Paulo está nos ensinando aqui. A cabeça é a parte mais alta do corpo e ela deve ser sempre exaltada. Jesus é a autoridade máxima da igreja. É isso que Paulo está querendo nos ensinar quando ele destaca no versículo 18, ele é a cabeça do corpo. Jesus é o dono do corpo. A cabeça é que comanda todos os membros e todas as funções.
A igreja não foi dada a um pastor, mas Deus deu pastores para a igreja. A igreja não tem dono, não é do fundador, a igreja não é de uma pessoa importante. A igreja não funciona porque tem um certo valor aquisitivo e financeiro. Ela funciona quando ela está ligada ao cabeça, que é Cristo. Portanto, podemos concluir que se você está fora deste corpo, você não tem cabeça, logo você está sem orientação, você está sem vida. Principalmente aqueles que acham que a igreja é algo do passado, que o mundo de hoje, do século XXI, já não sustenta mais esta organização, este organismo entre nós. Porém, em Apocalipse, capítulo 1, o verso 8 e também o verso 18, mostra que a igreja jamais morrerá. Por quê? Porque o cabeça é todo poderoso e ele vive eternamente. Que Deus nos abençoe. Isto o nosso irmão Alberto é impressionante. Muito bom mesmo, aquilo que ouvimos. Pouco tempo, mas com muito conteúdo. Eu tenho um pequeno pensamento, é um apontamento apenas. Gostava de compartilhar com os irmãos. O nosso irmão Alberto já disse tudo, mas eu gostava ainda de ler na Carta aos Efésios, e no capítulo 4, a propósito daquilo que o nosso irmão Alberto vinha a dizer, de que o Senhor Jesus Cristo, sendo o cabeça, é a autoridade máxima, ou seja, Ele é a nossa direção, Ele é que sustenta a igreja, Ele é que direciona a igreja, Ele é que supre as necessidades da igreja. Ou seja, não é nenhum líder, não é nenhum ancião, pastor, seja aquilo que for, que deve ser exaltado, mas sim o Senhor Jesus Cristo. Quando assim o é, deixa de ser igreja, não funciona como igreja. Até pode ter um púlpito, pode ter cadeiras, mas se a autoridade máxima não for o Senhor Jesus Cristo, for um homem, é uma seita, não é uma igreja. Onde a palavra de um homem põe-se acima da palavra de Deus, não é uma igreja, é uma seita. Eu queria ler na Carta aos Efésios, no capítulo 4, e no capítulo 4 e no versículo 10, vamos ler a partir do versículo 10, e a palavra de Deus diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Isto a propósito daquilo que o nosso irmão Alberto vinha a dizer, ou seja, ele deu estes dons à igreja, não deu à igreja a estes homens, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, a medida e estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é cabeça, Cristo. Isto, de facto, isto é a resposta para nós e é motivo de nós pensarmos. E o Ministério da Internet, do site da Igreja, há muitas pessoas que ouvem e que, de facto, possamos pensar nisto. Se nós não tivermos esta linha na nossa mente, se não pensarmos de facto que a Igreja funciona, só é a Igreja assim, quando o nosso Senhor Jesus Cristo é a autoridade máxima, quando nós vemos que se nós somos Igreja foi porque o Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus, e sabemos que não há nada, mas não há nada que possa se assemelhar à Igreja, ao corpo de Cristo. Sabemos que é algo que o Senhor preparou para esta altura, é algo muito importante. É muito perigoso quando existem indivíduos que brincam com a palavra de Deus.
Ainda esta semana, por muitos motivos, eu não consigo perceber como é que há pessoas que não têm respeito e nem têm medo da mão da justiça de Deus, porque muitas almas são levadas de uma maneira perigosa para a perdição, quando homens desviam-se da palavra de Deus e refugiam-se e pensam que, por terem bancos num edifício, por terem um púlpito, podem chamar de igreja. Há que ter muito cuidado, irmãos, e há que diferenciar bem. Se nós não crescermos, se nós não estivermos firmes na palavra de Deus, vai acontecer como nós lemos aqui na carta aos Efésios, quando o apóstolo diz que há crentes que podem ser levados por não crescerem, por não se segurarem na palavra, ou seja, por não pensarem e não meditarem e não estudarem a palavra de Deus, são levados por doutrinas de homens. E as doutrinas de homens são diabólicas. Há que ter cuidado com isso. O nosso irmão Alberto frisou, e frisou muito bem, quando ele diz que um corpo sem cabeça não vive, está morto. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é que direciona, Ele é que faz levantar, Ele é que nos mostra, Ele é que dirige, Ele é que sustenta. E quando a igreja é sustentada pelo Senhor Jesus Cristo, ela prevalece. Ao longo dos anos ela vai prevalecendo. Quando é algo que subsiste por orientação de um homem, dura pouco tempo. Não dura muito tempo. E como o nosso irmão Alberto diz, e como está escrito na palavra de Deus, a igreja não morre, porque o cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude. Não sei se mais algum irmão. Irmão Carlos. Dário. Depois de termos ouvido aquela brilhante intervenção do nosso irmão Alberto sobre o nosso Senhor Jesus Cristo como cabeça e as lições maravilhosas que ele, de uma forma sumária e condensada, extraiu, cada frase que ele diz ali é motivo para nós refletirmos sobre cada uma daquelas verdades que ele ali referiu. Eu gostava de agora, também baseado no versículo 18, basear-me na primeira frase, na qual ele também se baseou, mas agora dar-lhe um enfoque noutra parte da frase. Ele é cabeça do corpo da igreja. Lemos aqui que o Senhor Jesus Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Há uma passagem muito paralela a esta, mas que nos dá uma luz diferente, que é Efésios capítulo 1. Em Efésios capítulo 1, nós lemos que no versículo 22, na parte final do capítulo 1, nós lemos que e sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Enquanto que na primeira passagem nós lemos que ele é cabeça do corpo da igreja, nesta segunda passagem nós lemos que ele é cabeça da igreja, que é o seu corpo. Não sei se já repararam, mas está diferente, embora a mesma coisa. O versículo 18, repito, diz: ele é cabeça do corpo da igreja. Cabeça do corpo da igreja. E aqui na passagem em Efésios, lemos que ele é cabeça da igreja. Não diz que é cabeça do corpo. Diz que é cabeça da igreja, que é o seu corpo. Porquê é que eu me estou a referir a este pequeno detalhe? Estou-me a referir a este pequeno detalhe para que nós tomemos em atenção uma coisa muito importante e que infelizmente é uma desgraça na cristandade em geral e nas igrejas em geral que a gente conhece. Infelizmente, é lamentável, mas é uma desgraça, porque daqui derivam erros tremendos. E nós precisamos, como o apóstolo Paulo dizia, e ainda há dias isto foi referido na conferência dispensacionalista que nós fizemos, e fomos chamados a atenção para isso. Paulo diz que, como sábio arquiteto, pôs o fundamento, mas veja cada um como é que edifica sobre ele. Veja cada um como é que está a edificar sobre o fundamento. E aqui é que está o problema,
que se nós não percebermos isto claramente, nós vamos edificar erradamente. E não faltam por aí pessoas, em várias igrejas, que se cansam, que se esforçam, que são incansáveis, por outras palavras, mas batem como que batendo no ar. Estão a servir mal, estão a edificar mal, não estão a edificar para a aprovação do Senhor. E isto é muito importante. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que quando nós lemos aqui que ele é a cabeça do corpo da igreja, no versículo 18, que ele é a cabeça do corpo da igreja, nós precisamos saber de que igreja é que estamos a falar. Porque a Bíblia fala muitas vezes em igreja. E eu sei que muitas pessoas pensam que sempre que a Bíblia fala em igreja, pensam que é sempre a mesma igreja, que é uma igreja única. Quem é que disse que igreja é só uma? Quem é que disse isso? Onde é que está isso na Bíblia? Que igreja é só uma. E é isto que é muito importante. Assim como infelizmente muitos pensam que o Evangelho é só um, muitos também pensam que a igreja é só uma. Mas a Bíblia fala em várias igrejas, não fala apenas numa igreja. E nós precisamos, quando estamos a analisar a Bíblia, perceber de que igreja é que estamos a falar. Porque quando lemos aqui no versículo 18, que ele é a cabeça do corpo da igreja, estamos a falar da igreja que é o seu corpo. Porque há igreja que não é o seu corpo. E por isso é que eu li Efésios. Há igreja na Bíblia que é igreja, mas não é a igreja que é o seu corpo. E nós precisamos saber qual é a igreja que é o seu corpo. E a igreja que é o seu corpo só acontece com Paulo. Antes de Paulo não existe. O apóstolo Paulo é que fala da igreja que é o seu corpo. Não há nenhum escritor na Bíblia, não há ninguém na Bíblia que antes de Paulo fale da igreja como sendo o seu corpo. E nós temos várias igrejas na Bíblia que não têm nada a ver com o seu corpo. E o único que fala da igreja como o seu corpo, repito, é o apóstolo Paulo. E isto é muito importante. E é muito importante porquê? Volta e meia ouvimos pessoas dizerem assim, que Paulo, e estou a falar do testemunho dele, perseguia a igreja de Deus. E dizem eles assim, então, afinal a igreja é só uma. O apóstolo Paulo, afinal, já perseguia a igreja de Deus. Ele era descrente, não é? E já perseguia a igreja de Deus. Como é que estás a dizer que ele é que fundou, que ele é que começou, ou foi com ele que começou a igreja, o corpo de Cristo? Se ele já perseguia a igreja, se antes dele se converter já existia a igreja, uma igreja que ele perseguia, a igreja de Deus. Então, em que é que ficamos? Pois aí é que está o problema. É que ele perseguia de facto a igreja, e perseguia a igreja de Deus, só que era a igreja de Deus que não era o seu corpo. Isto é muito importante. Ok? E eu quero deter-me um bocado nisto, porque isto, se nós não estivermos seguros nisto, daqui deriva muito erro, dos muitos erros que nós vemos na cristandade. E eu espero que Deus nos ajude a termos isto claro. Ora bem, e eu gostava de começar, e nem sei por onde é que é de começar, mas eu vou começar por aqui. A maior parte da cristandade, ou não sei se será a maior parte, mas um número significativo da cristandade é da opinião que a igreja, o corpo de Cristo, começou em Pentecostes. Basta pegar nos livros aí das livrarias e nas bibliotecas que falam sobre o assunto e todos eles dizem, o começo da igreja foi em Pentecostes. Foi em Pentecostes. Desde quando é que a igreja, o corpo de Cristo, começou em Pentecostes? Até deixei-me dizer uma coisa muito curiosa. Em Pentecostes não começou igreja nenhuma. Em Pentecostes havia uma igreja que também existiu depois de Pentecostes. Uma igreja que o apóstolo Paulo perseguiu quando era descrente. Uma igreja que já existia antes de Pentecostes. No tempo do Senhor Jesus Cristo ela já existia. Ou o Senhor Jesus Cristo não disse que se algum de vocês ter alguma coisa contra o seu irmão, vá e diga-o à igreja. Se porventura quando o tentarem ajudar ele não receber ajuda, e se forem lá dois e depois não receber ajuda, finalmente vão e digam à igreja. Como lemos em Mateus no capítulo 16, ou capítulo 18, perdão. Acho que é no capítulo 18. Eu tenho isso apontado aqui a algures. Já não sei onde é que apontei, mas eu sei onde é que apontei. Eu digo-vos já onde é que está isso. Está em Mateus no capítulo 18.
no capítulo 18, eu vou citar, que é para não haver dúvidas. As pessoas andam muito distraídas, sabem? E as pessoas não estudam a Bíblia. E como não estudam a Bíblia, depois dizem aquilo que não devem dizer. E assumem interpretações por falta de compreensão. Como nós ouvimos o nosso irmão Francisco dizer aqui há dias, nós temos é que compreender a Bíblia para depois interpretá-la bem. Se nós não a compreendermos bem, não vamos interpretá-la bem. No capítulo 18, no capítulo 18 de Mateus, no capítulo 18 de Mateus, nós lemos assim, no versículo 17. Reparem bem. Reparem bem. Isto começa no versículo 15 que diz: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só, e se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio ou publicano. E publicano. Portanto, o Senhor Jesus Cristo está aqui a dizer que há uma igreja. Uma igreja que existia no tempo dele. E que se houvesse alguém digno de repreensão, o caso poderia escalar de tal forma que o caso poderia parar à igreja. Uma igreja que já existia. Uma igreja que teria que resolver o problema. Coisa curiosa. No capítulo 16, o Senhor Jesus Cristo disse: edificarei a minha igreja. Não é? Então ele ia edificar uma igreja e ela já existia. Alguém que me explique isto. Ou eu bêbado não estou de certeza. Então o Senhor Jesus Cristo fala de uma igreja que vai existir e já existia a igreja. Estão a perceber? A igreja que existia não tem nada a ver com a igreja que o Senhor Jesus Cristo iria edificar. E a igreja que o Senhor Jesus Cristo iria edificar, e que ele disse no capítulo 16, e nós podemos ler no capítulo 16, que é logo atrás, e no versículo, depois já vemos se tivermos tempo de cá chegar, versículo 18: pois também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta igreja que o Senhor Jesus Cristo fala no futuro e que diz que vai edificar no futuro, também não é a igreja, o corpo de Cristo. Estão a ver? Coisa curiosa. Nós temos aqui diferentes igrejas. E porquê é que não é o corpo de Cristo? Porque a igreja, o corpo de Cristo, diz o apóstolo Paulo, era um mistério, era um segredo, oculto aos homens, em todas as gerações. Nunca ninguém tinha sabido acerca disso. Nunca ninguém tinha falado acerca daquilo. Se o Senhor Jesus Cristo algum dia tivesse aludido à igreja, o corpo de Cristo, e tivesse revelado alguma coisa sobre a igreja, o corpo de Cristo, o apóstolo Paulo já não podia ter dito, como disse, que era um segredo. Porque então não era segredo nenhum, já toda a gente sabia. Mas ele diz que aquilo que tem a dizer sobre a igreja, o corpo de Cristo, é um segredo. Que foi-lhe revelado a ele, Paulo, e através dele. Portanto, antes de Paulo, não há igreja, o corpo de Cristo. Porque esta verdade foi-lhe revelada a ele. E só ele fala disto nas suas epístolas. Pedro não fala disto, João não fala disto, Mateus não fala disto, Marcos não fala disto, Lucas não fala disto, Atos dos Apóstolos não fala disto, só Paulo fala disto. É ver o que as Escrituras dizem. Portanto, eu espero que vocês estejam a seguir o raciocínio. Então como é que nós percebemos isto? Paulo fala na igreja que é o seu corpo. E ele diz, no entanto, que ele perseguiu a igreja de Deus. Então, já vemos que há uma igreja antes dele se ter convertido. E é uma igreja de Deus. De Deus, notem bem. Muitos pensam que a igreja começou em Atos capítulo 2. A igreja Corpo de Cristo começou em Atos capítulo 2. E eu estava-vos a dizer há bocado, em Atos capítulo 2 não temos o começo de nenhuma igreja. É que em Atos 2 não começa igreja nenhuma. Em Atos 2 temos uma igreja que já vinha de trás. E já vinha de trás do tempo do Senhor Jesus Cristo. Que quando ele disse, se alguém tiver algum problema, vai e diz-o à igreja. Uma igreja que já existia. E ainda assim ele fala na edificação de uma igreja futura. Mas quando ele fala de edificação de uma igreja futura, não se está a referir ao futuro que viria a ser, de facto, uma igreja futura, a igreja Corpo de Cristo. Porque aí ele estaria a revelar uma coisa que estava escondida. E que ele só resolveu revelar mais tarde ao apóstolo Paulo. Portanto, como é que nós percebemos isto? Vamos complicar a coisa mais um bocado. Complicar para perceber. Em Pentecostes, nós não podemos ter a igreja Corpo de Cristo.
Por várias razões. Ok? Por várias razões. E a primeira razão é que Pentecostes não fala nada acerca do corpo. Nada, zero. Pentecostes não fala nada acerca do corpo. Só Paulo, como eu disse, fala mais tarde acerca do corpo e só nas epístolas dele é que lemos acerca disso. O erro de muita gente na interpretação errada da Bíblia está em ler Efésios e Colossenses em Atos dos Apóstolos. Nós estamos cheios de pessoas que interpretam mal a Bíblia porque estão a ler aquilo que sabem que está escrito em Efésios e Filipenses, estão a ler isso em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, em Atos, esquecendo-se que quando Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos foram escritos, Efésios ainda não existia, nem Colossenses. As epístolas de Paulo ainda não existiam. E, portanto, tudo quanto ele fala nelas ainda não estava revelado. E o erro de muita gente é, com base na revelação que está dada nas epístolas de Paulo, quando vão ler Mateus, Marcos, Lucas e João, estão a lê-los à luz do que Paulo disse, que é um erro completo. Bem, em segundo lugar, Pentecostes, para quem não sabe, era um dia de uma festa judaica. Seria de muito mau gosto o Senhor Jesus Cristo querer começar a formar a igreja que é o seu corpo, um corpo constituído por judeus e gentios, dando-lhe uma carga judaica. Não vos parece? Hã? Numa igreja, no corpo de Cristo, em que todos aqueles que são integrados nela perdem a sua identidade, porque quem entra no corpo de Cristo perde a identidade, se é judeu deixa de o ser, se é gentio deixa de o ser. Por isso é que o apóstolo Paulo divide o mundo em 3 classes, não sei se vocês já repararam. O apóstolo Paulo divide o mundo em 3 classes, e isto também é um aspecto importante que escapa a muita gente. Ele divide o mundo em 3 classes, e eu esqueço-me sempre onde é que está isso escrito, mas está, acho que está na segunda carta aos Coríntios, que ele fala nos gentios, nos gregos, na igreja de Deus e nos judeus. Onde é que está isso escrito? Eu sei que está na segunda carta aos Coríntios, agora está-me a fugir, eu não apontei esse detalhe, mas está na segunda carta aos Coríntios, se não estou em erro, ou é no capítulo, ou é na primeira carta, mas está nos Coríntios, isso tenho a certeza. Se calhar é na primeira carta, eu estou a pensar que é na segunda. Obrigado, eu estava na dúvida, se era na primeira ou na segunda, e é mesmo. Obrigado, Jorge. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, notem que está ali escrito: portai-vos de modo que não deis escândalo. E temos o mundo dividido em 3 partes. Quais são? Nem aos judeus, descrentes, entenda-se, nem aos gregos, ou gentios, descrentes, entenda-se, nem à igreja de Deus. Já repararam que tem aqui a igreja de Deus, que é constituída por judeus e gentios, e que não é chamada, a carga não é nem para judeus nem para gentios, mas é a igreja de Deus, e ela é constituída por pessoas que vieram dos judeus e pessoas que vieram dos gentios? Perdemos a identidade. Na igreja todos perdemos a identidade. A nossa identidade agora é Cristo. O nome que tomamos agora é o nome de Cristo. Nem é o nome de judeu, nem é o nome de gentio. Parece-vos bem, parece-vos razoável que o Senhor começasse uma igreja que é o seu corpo numa festa judaica? Não faria sentido. Pentecostes é, e todos nós sabemos, uma festa judaica e nada tem a ver com o corpo, que é composto por judeus e gentios. Em terceiro lugar, quando o apóstolo Pedro prega em Pentecostes, no dia de Pentecostes, a audiência dele é só judeus. Não há gentios. Se há, são esquecidos, são ignorados. Só fala a judeus. E ele diz varões irmãos, varões irmãos, varões irmãos. E repete várias vezes na mensagem dele, varões irmãos. E está a falar de irmãos segundo a carne, não está a falar de irmãos na fé. Como vocês podem ver no contexto. E, portanto, é muito importante nós vermos que o corpo de Cristo, que é composto por judeus e gentios, estarem a dizer que o corpo de Cristo, que é composto por judeus e gentios, começa num evento em que só há judeus.
eu acho uma graça quando alguns, como têm este problema, não é? Um problema insanável, um problema insolúvel, um problema de que eles não conseguem descalçar a bota, não é? Forçam a Bíblia ao máximo, dizendo: o corpo de Cristo começou em Pentecostes com os judeus e começou depois em Atos 10 com o Cornélio, que era gentio. Sinceramente, quando vejo com as prestações, não. É importante nós vermos que o corpo de Cristo é constituído por judeus e gentios sem separação. E em Pentecostes há separação. Há só judeus sem gentios. Isto não é o corpo de Cristo. Em quarto lugar, e também é muito importante, os judeus, para serem integrados no corpo de Cristo, tinham que ser primeiro alienados. E porquê que tinham que ser alienados? Para poderem ser reconciliados num só corpo, porque quando a Bíblia fala de integração do corpo, fala de reconciliação. Para serem reconciliados num só corpo, tinham que ser alienados primeiro. Nunca se fala em termos de reconciliação sem termos de alienação. Se não houver alienação, não faz sentido falarmos de reconciliação. Não se reconcilia o que não está alienado. Tem que se reconciliar o que está alienado. E em Pentecostes, os judeus ainda não estavam alienados. As relações com Deus ainda estavam corretas. Mas eles rejeitaram o Pai no Velho Testamento? Rejeitaram. Rejeitaram o Filho quando disseram: não queremos que Ele reine sobre nós? Rejeitaram. Mas o Filho disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Deu-lhes mais uma terceira oportunidade. E veio o Espírito Santo. Estamos nesta fase. As relações com a nação de Israel continuavam intactas. E Deus ainda estava a relacionar-se com a nação de Israel, ainda não os tinha posto de parte como nação, ainda não tinham sido alienados. Portanto, a mensagem da reconciliação que leva as almas a serem integradas e a serem reconciliadas, judeus e gentios, e com o próprio Deus no corpo de Cristo, não podia ser pregada aqui. Porque como é que se vai pregar a reconciliação a quem não está alienado? Aqui ainda não há mensagem da reconciliação. Aliás, esta mensagem da reconciliação é exclusivamente paulina. Mais ninguém fala dela. Pedro não fala dela, Tiago não fala dela, João não fala dela, Pedro não fala dela. Só Paulo fala da mensagem da reconciliação. Em quinto lugar, o reino ainda não tinha sido, nesta fase, oferecido à nação de Israel. O reino já tinha sido proclamado por João Batista, pelo Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos. Mas o reino, quando se dá Pentecostes, no dia de Pentecostes, quando se cumpre o dia de Pentecostes em Atos 2, o reino não tinha sido oferecido. O reino vai ser ainda oferecido depois, a seguir ao dia de Pentecostes. É depois de Pentecostes acontecer que o reino ainda vai ser oferecido, para depois ser rejeitado. E nós vemos isso no capítulo 2, versículos 30 a 39, a oferta do reino por Pedro à nação de Israel, e no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículos 19 a 21, temos outra vez Pedro a tentar oferecer o reino à nação de Israel, e sabemos qual foi o resultado. Quando, com Estevão vê o Senhor Jesus Cristo já em pé, já não mais sentado, e não se esqueçam que ele estava sentado não era para sempre, era até que Deus pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés, e o até dos inimigos ficarem debaixo dos pés chegou, a alienação deu-se finalmente, a inimizade aconteceu, a reconciliação justificou-se. Só há necessidade de reconciliação perante a inimizade, e a inimizade estava estabelecida. Eles estavam em guerra contra Deus, e o Senhor Jesus Cristo levantou-se em pé para vir calcar e julgar os seus inimigos, como estava profetizado desde o Salmo 110, versículo 1. Em sexto lugar, Pentecostes é uma festa judaica, como eu disse. E na festa judaica de Pentecostes, sabem o que é que existe na festa judaica de Pentecostes? 2 pães. 2 pães. No corpo de Cristo não há 2 pães. No corpo de Cristo, da ceia do Senhor, há um só pão. Nós lemos na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios 10, 17, que agora há um só pão. Mas Pentecostes, existem 2 pães que representam as 2 partes da nação de Israel. As 10 tribos e as 2 tribos. Israel, propriamente dito, e Judá.
As tribos de Israel, as 10 tribos de Israel e as 2 tribos de Judá. Os 2 pães representavam isso na festa de Pentecostes. Agora, portanto, Pentecostes, por todas as razões, nunca tem nada a ver com o corpo de Cristo, não tem nada a ver com a formação de igreja nenhuma, corpo de Cristo. Pentecostes é absolutamente judaico. Pentecostes não tem nada a ver com o corpo de Cristo, até no facto de Pentecostes ser 2 pães e não um só pão, como o corpo de Cristo é representado na ceia do Senhor. Em 7º lugar, em Pentecostes, nós temos o batismo com o Espírito Santo. Isto é uma grande confusão que muita gente faz, e que a confusão passa por aqui também. Porque a Bíblia fala em batismo do Espírito relacionado com Pentecostes, grosso modo, deixai-me passar assim a expressão, porque a Bíblia fala em batismo do Espírito, grosso modo, em Pentecostes. E porque o corpo de Cristo e a formação do corpo de Cristo tem a ver, grosso modo, com a expressão batismo do Espírito, então pensam que é a mesma coisa. Não é! Estamos a falar de 2 batismos diferentes. O Espírito está envolvido em ambos? Está. Mas os batismos são iguais? Não. O batismo que forma os crentes do corpo de Cristo, em que o Espírito está envolvido, não tem nada a ver com o batismo de Pentecostes em que os discípulos foram envolvidos. E eu vou passar a explicar. Para já repito aquilo que eu disse no início. Em Pentecostes temos o batismo com o Espírito Santo. No corpo de Cristo temos o batismo do Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é uma coisa, ser batizado do Espírito Santo é outra coisa diferente. Eu passo a explicar. Em Pentecostes, quem é que batiza? É o Senhor Jesus Cristo. O próprio João Batista tinha dito, após mim virá outro, do qual eu não sou digno de desatar as correias da alparca, e ele vos batizará, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, ele vos batizará com o Espírito Santo. Cumpriu-se em Pentecostes. Quem é o batizador? O Senhor Jesus Cristo. Batizado com quê? Com o Espírito Santo. E eu ter dito, batismo com o Espírito Santo. Portanto, vamos tornar isto gráfico para se poder perceber bem. O batizador é o Senhor Jesus Cristo em Pentecostes, pega no Espírito Santo, que é o elemento do batismo, e coloca-o sobre os crentes, que é o objeto do batismo, são o objeto do batismo. Portanto, temos o batizador, temos o elemento do batismo e temos o objeto do batismo. O batizador é o Senhor Jesus Cristo, o elemento do batismo é o Espírito Santo e o objeto do batismo são os crentes. O Senhor Jesus Cristo pegou no Espírito Santo e lançou sobre os crentes. E esta situação, grosso modo, chama-se vulgo batismo do Espírito. Mas porque para ambas as situações se chama, para ambos os lados, vulgo batismo do Espírito, pensam que é a mesma coisa, que não é. É como a igreja. Pensam que as igrejas são todas iguais e não são. O que é que aconteceu com o corpo de Cristo? Nós lemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, capítulo 12, versículo 13, nós lemos: pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Há outras versões, a King James Version e outras versões da Bíblia dizem: todos nós fomos batizados por um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Isto aqui é diferente do que está em Pentecostes. O batizador aqui é o Espírito Santo. Quem era o batizador em Pentecostes? O Senhor Jesus Cristo. Quem é o batizador aqui? É o Espírito Santo que batiza. Quem é o elemento do batismo em Pentecostes? É o Espírito Santo. Quem é o elemento do batismo aqui, quando o corpo de Cristo é formado? São os crentes. O Espírito Santo pega nos crentes e qual é o objeto do batismo? O corpo. O Espírito Santo pega nos crentes e integra-os no corpo, tornando-os membros do corpo. É esta operação, também chamada batismo do Espírito, pelo facto de se chamar a ambas batismo do Espírito, as pessoas pensam que é a mesma coisa. Mas, por favor, parem e pensem. O que é que temos num lado e o que é que temos no outro? O batizador no lado é Jesus Cristo, o batizador no outro lado é o Espírito Santo. O elemento do batismo no lado é o Espírito Santo, o elemento do batismo do outro lado são os crentes. O objeto do batismo de um lado são os crentes, o objeto do batismo do outro lado é o corpo de Cristo. Isto é uma grande diferença. Só um cego, repito, é que não vê isto. E, portanto, Pentecostes, por todas as razões, não tem nada a ver com a formação do corpo de Cristo. Bem, já noutras ocasiões nós temos referido, e eu vou relembrar, que, por exemplo, passagens como Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 38, que podemos ler porque nos faz bem, Atos dos Apóstolos 7, 38, diz assim:
Temos aqui uma mensagem de Estevão, não é? Temos uma grande mensagem de Estevão. Aliás, eu não sei se vocês já repararam como é que Estevão, ao pregar à nação de Israel, vai buscar a história da nação de Israel lá do Velho Testamento e cita passagens e passagens do Velho Testamento enquanto prega aos seus irmãos na carne judeus. E a dada altura, quando ele está a pregar, sabem o que é que ele diz? Ele diz assim no versículo 38. Ele está a falar... ele está a citar Moisés, no versículo 37 diz assim, este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, e está a citar, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre os vossos irmãos um profeta como eu, disse Moisés, a ele ouvireis, referia-se ao Senhor Jesus Cristo. E o versículo 38 diz assim, este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Reparem, este é o que esteve entre a congregação no deserto. A palavra congregação, no original, na língua grega, é a mesma palavra para a igreja. Enquanto que nos lados foi traduzida por igreja, noutros lados foi traduzida por congregação, e ainda há outros lados que é traduzida por multidão. É a palavra eclésia. Daí vem a palavra eclesiástico, que quer dizer da igreja. Eclesiástico vem da palavra eclésia, que é a palavra grega. E a palavra grega é aqui traduzida por congregação. E quando nós vamos para o Velho Testamento, e sabem porque é que ela é traduzida aqui por congregação? Porque lá no Velho Testamento, não é hebraico, e o hebraico não tem a palavra eclésia. E então eles traduziam sempre aqueles ajuntamentos como sendo a congregação. A congregação no deserto, a congregação. E nós temos várias vezes alusões à palavra congregação, que no Novo Testamento, no grego, é traduzido pela palavra, a palavra que é utilizada no original é a palavra eclésia, que também foi traduzida pela palavra igreja. Estão a ver? Portanto, nós temos igreja no Velho Testamento. Então calma lá. Já havia igreja no Velho Testamento? Epá, isto está a ficar mais difícil. Se em Pentecostes havia igreja antes do apóstolo Paulo, se Paulo perseguia a igreja de Deus antes dele se converter, se no tempo do Senhor Jesus Cristo, quando estava cá na terra, havia igreja, se no tempo de Moisés igreja havia, a congregação no deserto, em que é que ficamos? Vamos ser como os aliancistas que dizem, afinal, só há uma igreja e a igreja existe desde Adão. Extremando a posição. Estão a ver a ideia? De forma alguma. A palavra igreja, para quem não sabe, a palavra eclésia, é uma palavra grega que quer dizer um conjunto de pessoas chamados para fora. Estão alguns e são chamados e congregados, são retirados de onde estão e congregados. E isto é uma igreja. Há igrejas que não têm nada a ver com Deus. A palavra eclésia, por exemplo, é utilizada para aquelas multidões enfurecidas que perseguiam Paulo em Atos dos Apóstolos. É a mesma palavra, que é traduzida ali pela palavra multidão. E temos vários exemplos nas Escrituras, em Atos dos Apóstolos. Eu agora não vou aqui referir, porque seriam muitas passagens. Em Atos 19, por exemplo, versículos 32, 37 e 39, nós temos ali grupos de descrentes aos quais é utilizada a palavra eclésia. Eles formavam uma igreja. Eram indivíduos congregados para um determinado fim. Indivíduos que se tinham retirado dos sítios vários onde estavam e se congregaram para um determinado fim. Portanto, a palavra igreja em si não quer dizer nada. Quer dizer apenas isto. Um conjunto de indivíduos congregados. Havia um conjunto de indivíduos congregados no deserto. Havia um conjunto de indivíduos congregados no Velho Testamento. Havia um conjunto de indivíduos congregados quando o Senhor estava cá a ministrar na terra. Havia um conjunto de indivíduos congregados quando Pentecostes se realizou, e que eram esses que já se congregavam antes, não é? O Senhor Jesus Cristo fala de um futuro em que vai edificar uma igreja, que é um conjunto de indivíduos congregados, já me vou referir a essa igreja, e o apóstolo Paulo fala também da igreja, que é um conjunto de indivíduos congregados. Nós também somos um conjunto de indivíduos congregados. Mas uma coisa é a igreja, ou a igreja A, ou a igreja B, ou a igreja C. Outra coisa diferente é a igreja que é o seu corpo, que é o que estamos a ler em Colossenses capítulo 1, versículo 18. A igreja que é o seu corpo. Portanto, Paulo define claramente que a igreja que ele está-se a referir é a igreja que é o seu corpo. E a igreja que é o seu corpo é uma igreja que não existia antes de Paulo.
Ora bem, o que é que eu quero dizer mais sobre isto? Quero dizer apenas mais duas coisas, dois pensamentos. O primeiro, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou-vos dar um exemplo. No Salmo 22, versículo 22, no Salmo 22, versículo 22, para vocês pegarem num exemplo e poderem perceber um pouco mais, talvez, aquilo que eu tenho estado a dizer, relativamente ao significado da palavra eclésia. Salmo 22, 22, lemos assim: então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Salmo 22, estamos no Velho Testamento, Salmo 22, são palavras proféticas referidas ao Senhor Jesus Cristo, que ele diz assim: louvar-te-ei no meio da congregação. Notem, Velho Testamento, congregação, congregados, lembram-se? Congregação no deserto. Louvar-te-ei no meio da congregação, diz o Senhor Jesus Cristo. Hebreus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 2 e versículo 12, esta passagem é citada e aplicada ao Senhor Jesus Cristo, em Hebreus 2:12. E quando o escritor da carta aos Hebreus aplica esta passagem do Velho Testamento, do Salmo 22, ao Senhor Jesus Cristo, lemos assim, notem o que está escrito, versículo 11, porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, está-se a referir ao Senhor Jesus Cristo, dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantarei louvores no meio da congregação. Está a citar o Velho Testamento. Sabem qual é a palavra que aparece aqui, no grego? A outra lá é hebraico. A palavra que está aqui no grego, sabem qual é? Congregação, eclésia, igreja. Ora bem, isto, portanto, para vos mostrar, de facto, como é que as coisas funcionam nas Escrituras. Mas vamos a Mateus capítulo 16 e versículo 18. Portanto, uma questão que eu gostava de deixar clara, porque isto é muito importante, se as pessoas não percebem isto, elas depois, há muita gente que faz esta pergunta. Então Paulo perseguia a Igreja de Deus? E a Igreja de Deus só começa depois de Paulo se converter? Como é que ele antes perseguia a Igreja de Deus? Bem, Deus sempre teve a sua Igreja. Deus teve a sua Igreja na congregação no deserto. Deus teve a sua Igreja quando o Senhor Jesus Cristo cá estava na terra. Deus tem a sua Igreja agora, como tinha a sua Igreja antes de Paulo se converter. E como ainda vai ter no futuro, depois da presente e atual Igreja que é o corpo de Cristo, ainda vai ter uma Igreja. Ok? E é essa Igreja que o Senhor Jesus Cristo futura ainda, mesmo em relação a nós, que o Senhor Jesus Cristo estava a referir quando ele disse, profeticamente, eu edificarei a minha Igreja, em Mateus capítulo 16. Ok? Ora bem, e portanto o que eu queria chamar a vossa atenção é que nós temos que saber responder a estas perguntas. Então, Paulo perseguia a Igreja, então já havia Igreja antes de Paulo? Não! Nós temos que perceber que a Igreja antes de Paulo não é a Igreja depois de Paulo. A Igreja depois de Paulo é a Igreja que é o seu corpo, que aí estamos a ver em Efésios capítulo 1, versículo 18. Ok? Vamos então a Mateus capítulo 16, que há muita gente que infelizmente pensa que quando o Senhor Jesus Cristo disse isto, estava-se a referir à Igreja que ele iria formar e que no entender deles, da maioria deles, acham que começou em Pentecostes. Acham que a Igreja, o corpo de Cristo, começou em Pentecostes. Já vimos que não podia ter começado em Pentecostes. Mas eu já agora, só muito rapidamente, isto é uma rede muito entretecida, sabe? Isto tem muitas ligações e às vezes é importante nós vermos as ligações todas que isto tem. Porque quando nós, para percebermos ainda o quadro mais completo, não tenha tempo, mas havíamos de ver por que razão é que a Igreja começou com Paulo e não antes de Paulo. Ainda há bocado eu citei uma passagem em 1 Coríntios capítulo 3, em que ele diz, eu como sábio arquiteto pus o fundamento, e outro edifica sobre ele. Veja cada um como é que edifica sobre ele. Ora, se ele coloca o fundamento, um edifício começa pelo fundamento. Já viram um edifício começar pelo telhado? Os edifícios começam por onde? Pelo fundamento. Portanto, a primeira coisa do edifício é o fundamento. Quem é que colocou o fundamento deste edifício, da Igreja? Foi Paulo. Foi Paulo que colocou o fundamento. E, portanto, se foi Paulo que colocou o fundamento, isso está em 1 Coríntios, capítulo 3, eu tenho isso alguns apontados, já não sei onde é que apontei, mas está no capítulo 3, já não sei onde é que eu vi isso, não, por acaso não apontei, mas eu sei que está no capítulo 3, mas já agora eu digo-vos que é importante, também é fácil, 3:12 ou coisa assim, é assim uma coisa, mas eu digo-vos já, porque isto parece-me que é muito importante. 3, é o 12?
E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, pedras preciosas, madeira fina e palha, é antes, versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ora bem, quem coloca o fundamento deste edifício é o apóstolo Paulo. E, portanto, se ele coloca o fundamento, não há edifício antes dele, certo? Já viram uma casa antes dela ter fundamentos? Como é que vocês veem uma casa antes dela ter fundamentos? E ele é que colocou o fundamento. Depois, quem é o arquiteto da casa? Ele não somente colocou o fundamento, como ele é o arquiteto. Ora, se ele é o arquiteto da casa, como é que a casa podia existir antes do arquiteto? Hã? Isto para não falar depois noutras passagens, como por exemplo, quando ele escreve a Timóteo e reconta a sua conversão, que diz que a conversão dele foi um modelo, para exemplo, de todos os que depois dele haviam de crer para a vida eterna. Ele é o primeiro. No corpo de Cristo ele é o primeiro. E ele é o exemplo, o paradigma, para que as pessoas saibam como é que são de converter para a vida eterna todos os que vão crer depois dele. Isto é significativo, mas as pessoas já não estão... As pessoas levam a Bíblia tão levianamente e tão superficialmente, não a estudando convenientemente, que depois tiram ilações erradas, por falta de compreensão correta. Mas voltando à passagem para terminar, de Mateus 16. Vamos a Mateus 16 rapidamente. Mateus 16 diz assim, esta passagem começa toda com o Simão Pedro, né? E os apóstolos que estavam com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo pergunta a partir do versículo 13, quem é que dizem os homens que eu sou? E eles diziam, olha, uns dizem que és isto, outros que és... E vocês quem é que dizem que eu sou? E o Simão Pedro, como vocês sabem, disse-lhe, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E reparem que isto aqui é muito importante, este é outro aspecto que temos que lhe dar mais atenção no estudo da Bíblia, que é a expressão o Cristo. A expressão o Cristo não é a expressão simplesmente Cristo de Jesus Cristo ou Cristo de Jesus. O Cristo é o Messias. O Cristo significa o Messias. O que o Simão Pedro estava a dizer é, tu és o Messias. Quem é que diz aos homens que eu sou? Eu digo-te quem é que tu és. Tu és o Messias, o Filho de Deus. E ele diz no versículo 18, pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra que tu acabaste de confessar como sendo o Messias, eu edificarei a minha igreja. Portanto, a igreja que ele vai edificar, no futuro, que ele diz que vai edificar, é uma igreja que é edificada sobre esta pedra que ele confessou como Messias. É a igreja messiânica. Porque é uma igreja que vai ser fundada sobre uma pedra que Pedro confessou como sendo o Messias. O Senhor Jesus Cristo, em relação à igreja Corpo de Cristo, não é o Messias. Eu sei que não há muitos indivíduos a dizer que Jesus é o nosso Messias. É não judaizar a igreja. Mas Jesus não é o Messias da igreja. Messias quer dizer o prometido. O Senhor não nos foi prometido. Foi prometido a Israel. Ele é o Messias de Israel. Não é o Messias dos gentios. Não é o Messias da igreja. Nem é dos gregos, nem é da igreja. É o Messias dos judeus. E é sobre esta pedra que ele confessou como Messias que ele vai edificar a sua igreja. Mas agora dá-te o contexto, para vocês verem como é que está tudo harmonizado aqui, no capítulo 16 e no versículo 18. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que tu confessaste agora como sendo o Messias, porque a pedra não é como a Igreja Católica diz, que é o Pedro, ok? O próprio Pedro diz quem é a pedra, que é o Senhor Jesus Cristo, depois nas cartas que ele escreve. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é o Senhor Jesus Cristo, como Messias, e eu edificarei a minha igreja. Está a falar de uma igreja futura, ok? Mas vamos ver que igreja é esta. Para já estamos a ver a natureza da igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então e agora? Esta igreja que ele diz que vai edificar no futuro, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Sabem de uma coisa? Em relação à igreja atual, as portas do inferno têm prevalecido muito contra ela. E de que maneira? É só olhar para a história. É só olhar para o que está acontecendo no mundo. E vemos como as portas do inferno têm prevalecido contra a igreja que é o corpo de Cristo. Mas as portas do inferno não prevalecem contra esta igreja. Sabem porquê? Porque esta igreja é a igreja messiânica. É a igreja que é construída sobre o Senhor Jesus Cristo como Messias.
E esta igreja vai ser construída, vai ser edificada no futuro, quando ele vier para reinar. Sabem o que é que nós lemos? E eu passo a citar, e isto é muito importante. Sabem o que é que nós lemos? Eu apontei isso, já não sei onde é que apontei isso, mas eu digo-vos, é uma passagem de Jeremias, está aqui. Em Jeremias, no capítulo 32, lemos assim. Isto é futuro. Isto vai acontecer. Ele diz assim, de 37 a 38. Eis que eu os congregarei. Cá temos aqui uma igreja. Eu os congregarei de todas as terras para onde houver lançado na minha ira e no meu furor e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar e farei que habitem nele seguramente. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os congregarei. O que é uma igreja? O que é uma eclésia? É um conjunto de pessoas chamadas para fora. E vai chegar a altura, para se congregarem, e vai chegar a altura que o Senhor vai enviar os seus anjos pelos quatro cantos da terra e vai ajuntar os seus escolhidos. Vai congregá-los quando Ele vier como Messias. E vai ser formada a igreja messiânica. Nesta igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Sabem porquê? É quando Ele vem reinar. Sabem o que acontece quando Ele vem reinar? O diabo é amarrado durante 1000 anos. E porque o diabo é amarrado durante 1000 anos, o diabo não tem a mínima hipótese, o inferno não tem a mínima hipótese em relação a esta igreja. Estão a ver? Eu espero que isto possa ajudar de alguma forma a perceber a distinção da igreja que é o seu corpo. A igreja que é o seu corpo é uma igreja diferente de outras igrejas. Todas elas de Deus. Ok? De Deus. O facto de ser de Deus, Paulo perseguia a igreja de Deus. Pois perseguia a igreja de Deus, claro. Ele era descrente na altura e já havia igreja na altura. E a igreja que havia na altura era de Deus. E ele perseguiu essa igreja. Mas depois o Senhor fez a igreja que é o corpo de Cristo, uma igreja que é o seu corpo, que ele diz aqui, que ele colocou como o fundamento. E ele diz, agora tenham cuidado como é que edificam sobre ela. E este assunto é muito importante. E eu quis dar algum tempo a este assunto, porque nós estamos aqui a edificar. E nós temos de ter cuidado como é que edificamos. Porque podemos estar a edificar mal. Há muita gente que anda a edificar a igreja com material petrino. Anda muita gente a edificar a igreja com material petrino. Petrino quer dizer de Pedro. Anda muita gente a edificar a igreja com material mosaico. Com material de Moisés. A igreja tem que ser edificada conforme o plano que o arquiteto estabeleceu. E o plano que o arquiteto estabeleceu está nas suas epístolas. E nós temos que edificar de acordo com o que está ali escrito. Porque senão, nós vamos estar a trazer ensino mosaico, legal, legalista para a igreja. Que é o que acontece em muitas igrejas por aí. Depois fazem dízimos, não é? Depois ensinam dízimos e acham... eu por acaso, eu agora há dias aprendi uma lição tremenda, mais uma, estou sempre a aprender. Eu há dias ouvi que um pregador foi a uma igreja dizer que o dízimo está em vigor. Agora, e diz ele assim, o argumento dele foi este: o dízimo está em vigor porque não há nenhum sítio na Bíblia que diga que o dízimo deixou de estar em vigor. E eu, boa! Boa! Essa é boa! Em nenhum sítio está escrito que o batismo não está em vigor. E não está. Assim como o dízimo, compreendem? Não há nenhum sítio na Bíblia que diga que o dízimo deixou de estar em vigor. De facto. Mas a Bíblia mostra claramente, no seu contexto, que o dízimo deixou de estar em vigor. Já falamos disso noutras alturas, não vou agora estar a falar nisso. Da mesma forma, também não há nenhum sítio na Bíblia que diga assim, o batismo deixou de estar em vigor. Assim, ipsis verbis. Mas isso não significa que todo o conjunto das Escrituras não mostra que ele deixou de estar em vigor. Por acaso eu gostei dessa. Às vezes há alguns que dizem umas grandes calinadas para servirem uma grande verdade. Que Deus nos abençoe. José, querias dizer alguma coisa? Era só uma questão. Posso? Diz. No período da Grande Tribulação vai existir a Igreja Messiânica. Sim. A igreja messiânica vai ser formada quando o Senhor vier à terra. Aí é que ela vai ser edificada. E qual é a igreja que
É uma igreja semelhante à que existia antes? Quando o Senhor cá estava? É semelhante. Detalhes, também não estou muito preocupado com eles. Eu estou preocupado com os detalhes da igreja à qual eu pertenço agora. Esses é que são importantes. Agora, esses pequenos detalhes, como é que era antes, como é que é no entretanto, como é que é depois, não estou muito preocupado. Estou preocupado é com os detalhes da igreja, que é o seu corpo. Porque é essa que eu pertenço e é essa que eu devo saber muito bem para não errar. Agora, são pequenos detalhes. Agora, uma coisa é clara, ela vai ser edificada no futuro, quando ele vier em poder e grande glória, porque só então é que ele vai juntar os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. E, portanto, eu creio que aí é que ela é mesmo edificada. Agora, que há uma relação, mas agora não vou estar muito preocupado com isso. Só mais um minuto. Enquanto o Senhor cá esteve, certo? Na sua presença Sim. física, até à cruz, aí as portas do inferno também não prevaleceram. Não, porque ele tinha poder ele demonstrou o poder que ele tinha sobre o poder satânico, não é? Aliás, ele já estava a dar um antegosto do que vai ser o reino. E, portanto, havia pormenores do reino que já estavam a existir na altura, nomeadamente terem tudo em comum, etc. E também o poder sobre as forças das trevas, que ele tinha claramente um poder absoluto sobre o poder das trevas, como vai acontecer no reino, que o diabo não vai ter a mínima hipótese. Temos ali já como dizem os ingleses, um flavor, um pronúncio, um sabor, já daquilo que vai acontecer. Isto assim, grosso modo, não é? Mas na tribulação, obviamente, que vai haver roubo do inferno. Tá? As portas do inferno durante a tribulação, porque há crentes que vão morrer, não é? Eu não queria entrar muito, eu não quero fazer afirmações peremptórias onde não estou autorizado a fazê-las. Eu tenho que ser muito cauteloso, então nós temos que ser muito cautelosos. Nós temos que ser cautelosos em não fazermos afirmações peremptórias sem termos base bíblica. Podemos fazer e devemos fazer afirmações peremptórias desde que tenhamos base bíblica. E quando a base bíblica está ali, assim diz o Senhor. Está ali, claramente. Agora, outras situações podemos pensar que talvez seja, parece-me que, e parece fazer sentido, mas já são extrapolações, extrapolações que podem estar ou não estar certas, e aí eu gosto sempre de salvaguardar e reservar, porque quando lá chegarmos é que vamos ver com muito rigor, e quando as coisas não estão claramente reveladas, eu sou muito cauteloso nessa matéria. Eu pessoalmente sou muito cauteloso e recomendo que vocês também sejam cautelosos e sejam apenas peremptórios. Aliás, quando há situações desse tipo, que são passíveis até de mais do que uma análise, ou de mais do que uma observação, ou de mais do que uma interpretação, mais do que uma opinião, não é? Eu até costumo dizer assim, olha, perante isto, alguns acham que é assim, outros acham que é assim, e a coisa não está clara, e um dia vamos ver isso certamente claro, mas sejamos muito cuidadosos. Eu procuro ter muito cuidado em não fazer afirmações assim, de ânimo leve, porque há situações que não são, porque senão podemos correr o risco, não é? Nós não podemos estar a fazer uma afirmação de uma coisa que nós não somos Deus. E há coisas que a gente literalmente não sabe. E, portanto, quando eu não sei, digo assim, olha, não sei, nem me vou aventurar a dizer coisas que... É só no sentido de se de facto as portas não prevalecerão a partir, digamos, da segunda vinda, não é? Portanto, assumir que... Eu, para mim, a expressão, as portas não prevalecerão contra aquela igreja, como está escrito em Mateus 16, é quando ela for edificada. Porque ele diz, eu edificarei a igreja. E quando ela for edificada, as portas não vão prevalecer. Portanto, e eu creio que o que vai acontecer é quando ele vier a reinar e a igreja for edificada, a igreja messiânica, as portas não vão, o inferno não vai mesmo prevalecer, porque o diabo está amarrado. E antes não está amarrado, mas então está amarrado. Agora, tira daí as conclusões que quiseres tirar, mas tem cuidado.